Boa tarde a todos da família do clã da família Guzmão. Hoje é dia 22 de agosto, 8 dias para o meu aniversário, né? São 16 horas e 35 minutos. Ontem nós não gravamos porque tá muito sol, eu estou fazendo uns trabalhos aí no Dom Pedro e cheguei assim muito exausto. Então não houve tempo de gravar e a gente também não vai forçar porque a idade também não ajuda muito, né? Mas hoje terminei um pouco mais cedo, tá para casa. E hoje nós vamos mexer uma peça muito importante. Hoje nós vamos mexer no nosso xadrez e vamos andar uma casa com a rainha. Então, essa pedra simbolicamente da rainha mexida tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Desculpe. Né? Da nossa rainha que está aqui, que está no meu coração, que anda no meu peito, da minha rainha, da nossa rainha, da rainha da família Guzmão, da minha mãe, Maria de Nazaré Oliveira Guzmão. Então hoje essa pedra será mexida com ela. E também desmistificar algumas coisas, porque alguém anda criando perfil fake para ir comentar lá no YouTube e falar besteira, né, essas coisas. Eu queria que a pessoa fosse falar lá e se identificasse, pode falar, eu não sou contra quem queira dizer alguma coisa, quem queira criticar, quem queira falar daquilo que eu acho que não falei, que não foi verdade, né? Mas se identifica, não adianta fazer perfil fake, porque aí a gente denuncia, né? Fica feio, porque quando faz sua análise, vê que o cara não tem nenhum seguidor, é diferente do nosso canal aqui, que tem mais de 200 vídeos gravados, né? Mas hoje nós vamos desmistificar a fala de uma pessoa que disse assim, inclusive comentou lá, né? Então tu tinha tudo, né? Tu era dono de tudo. Vamos lá. Eu falei para vocês que desde muito novo, e eu sempre tinha um desejo, tinha vontade de comprar a casa da minha mãe. Mesmo solteiro, e isso aqui eu já falei, solteiro, uma série de dificuldades, comprei, enfrentei diversos problemas, tive que dar um apartamento para passar para o nome dela. Inclusive, vocês todos do clã Guzmão aí podem verificar que lá na escritura, quando por iniciativa minha, falei para minha mãe, eu ia casar, né? Estava me preparando para arranjar uma namorada para casar, e eu tinha muito medo dessas coisas. Aí eu falei para minha mãe, vamos embora passar essa casa para o seu nome, né? Eu comprei essa casa, eu deveria ter em torno mais ou menos de 21 para 22 anos. E aquela história que eu falei para vocês, morei durante muito tempo de aluguel, pagando aluguel, depois pus a compra ao Jorge, né, que na realidade depois eu vim descobrir que era do Eloy. Mas no dia 3/6 de 1980, a minha mãe registrou essa casa num cartório, tudinho direitinho, com todos os documentos, com o senhor Carlos Eloy Bravo, que eu vou passar uma cópia aqui para vocês olharem. Eu, na época, se você diminuir de 1980, quando passou a escritura da casa da minha mãe, para o nome dela, eu tinha naquela época 25 anos, eu estava no auge da minha vida, né? Então, no dia 3 de junho de 1980, eu registrei essa casa no nome da minha mãe. Beleza? Morava com a minha mãe. E minha preocupação toda era que regularizasse essa questão da casa da minha mãe, para que ela pudesse ter mais tranquilidade, porque minha mãe até quando já estava sendo, já estava lá próximo dos seus 90, 88 anos, 90 anos, ela dizia assim, batia no peito e dizia, essa casa é minha. Osni, não deixem vender essa casa comigo dentro. Eu digo, não, mamãe, de jeito nenhum. Enquanto a senhora estiver viva, essa casa é sua. E essa casa tem uma história, né, que foi passada no pé do meu filho. Ela tinha um desejo
de quando ela partisse, deixasse essa casa como herança a uma pessoa a quem ela criou. Então, a uma pessoa que eu não posso citar aqui, mas é filha da minha número 3, né? E o que eu vejo é que lá na partilha de bens está todo mundo querendo um pedacinho. Um dia eu fui indagar a pessoa que é responsável por essa questão. Senhor Osni, acaba com isso, deixa eu vender, cada qual pega uma parte, tu pega um pedacinho. Eu estou atrás de pedacinho? na minha situação, eu estou atrás de pedacinho de quê? Eu fui ao processo tentar doar a minha parte, mas infelizmente o juiz não permitiu. E hoje, conversando com uma pessoa, ela me disse, olha, eu acho que realmente a casa vai à venda. E eu queria fazer um desafio aqui a todas aquelas pessoas, principalmente os que são originários da família Guzmão, abrir mão, né, desse pedacinho para quem já está lá. É muito fácil. Já se rola aí 5, 6 anos, não se divide. Eu não quero pedacinho para ninguém. Nem que fosse para comprar um pedaço para me enterrar. Eu não quero. Quero ver vocês que se dizem herdeiro abrir mão desse pedacinho e regularizar com quem já está lá. Tá feito o desafio, tá certo? Mas o que eu quero falar de mais importante hoje foi que uma vez, há um tempo atrás, alguém me ligou, possivelmente embriagado, era um dos filhos lá do número 3, e me disse assim, ô velhote, tu estás pensando que tu vais tomar essa nossa casa como o senhor tomou a casa do meu pai? E eu fiquei calado, não respondi nada. Em respeito ao número 3, eu não falei nada. Mas vou falar agora. Prestem muito bem atenção. Eu troquei as datas, tá? A casa da minha mãe foi 23/10/1980. Só troquei as datas. 23/10/1980. Eu, como estava morando na casa da minha mãe, eu não tinha necessidade de comprar casa aí, né? Mas o número 3 havia financiado essa casa que eu vou colocar como destaque deste vídeo, aquela casa de esquina da Bartolomeu Bueno 385. E ele trabalhava, já tinha a família dele, tinha mulher, tinha filhos, tinha tudo. E eu era uma pessoa extremamente excêntrica, né? Tocando os negócios para frente, era escritório, era transportadora, era loja, e eu me virava de todo quanto é jeito. Mas nessa época, a crítica lançava todos os meses, nos classificados, todos os devedores de casas que eram financiados pela Socilar. E também as casas que possivelmente por inadimplência iam a leilão. Cara, e eu todos os dias, sempre como foi, desde que eu me entendo, meus 9, 10 anos de idade, comprava a crítica para ler para o meu pai. Eu continuei com esse hábito de ler o diário, o jornal todos os dias. Aí eu me deparo com uma publicação de que essa referida casa tinha ido a leilão. Essa casa que eu me refiro é a da Bartolomeu Bueno 385. Havia sido leiloada por inadimplência. Bom, aí me desesperei, procurei o número 1
e relatei o fato a ele do que estava acontecendo. Eu vou fazer um gesto aqui que eu acho que alguém deve lembrar, né? Eu procurei o número 3 e falei, porra, cara, o que houve? O que tá vendo? Não. Deixa que eu vou dar um jeito, vou dar um jeito. Que jeito, cara? Essa casa foi leiloada. Tu pode ser despejado a qualquer momento. Tu não tens pra onde ir, cara. Que jeito? Não. Pode deixar que eu vou ver. Eu não sei o que. Bom, eu sempre teimoso como fui. Procurei o número 1, que era o nosso líder dos irmãos. Antes de chegarem as outras pessoas ao clã dos Guzmão, o nosso líder maior era o número 1, era quem a gente se aconselhava, era quem nos chamava atenção, era quem nos ralhava, era o número 1. E eu cheguei até ao número 1 e disse, rapaz, a situação é essa, assim, assado. E agora, cara? Bom, agora é o seguinte, presta atenção. Eu procurei nesse mesmo jornal, havia uma casa aí no Dom Pedro, que estava à venda, de uma pessoa chamada Mariazinha. Ela trabalhava no Detran e era inclusive amigo e marido da número 1, não posso falar o nome, das mulheres, né? Era marido das mulheres. E essa pessoa era lá do Detran. E imediatamente combinei com o número 1, nós fomos lá, compramos. O número 1 precisava de uma casa também, porque ele ia construir uma casa lá onde ele deixou de herança para os filhos. E compramos essa casa. Enquanto isso, nós começamos a bolar o que nós iríamos fazer, né, para tentar reverter essa situação do leilão. Nós já tínhamos como cliente o senhor Humberto Calderaro, que era o dono da Crítica, era quem praticamente vivia no meu pé e no pé do número 1, porque a Crítica dependia da chegada das bobinas que vinham de navio para rodar o jornal, para rodar a editora. Então nós éramos pessoas muito influentes junto ao São Humberto. Desculpa, número 1, só tem um jeito, vamos conversar com o São Humberto, vamos ver se ele fala com o presidente da Socilar, se tem algum jeito, né? Não podemos desamparar o número 3 agora, não. Aí corremos lá para o seu Humberto, lá na Crítica, numa reunião pela parte da manhã, explicamos a situação para ele, que havia sido uma responsabilidade muito grande e tal. Ele pegou o telefone, na hora ligou para o presidente da Socilar, e o presidente da Socilar chamou o jurídico dele e disse, rapaz, é uma situação inusitada, né? Foi a leilão e foi arrematada. Só existe um jeito. É arranjarmos outra casa, nos comprometermos de arranjarmos outra casa para esta pessoa que arrematou essa casa no leilão, né? E refinanciar essa casa aí para uma outra pessoa da família, que não seja essa pessoa que foi protestada, foi chamada pelo jornal na sua execução, foi chamada para o leilão e não tinha se manifestado. E aí eu era o único cara ainda que estava virgem na parada, né? Porque eu já havia comprado uma outra casa, onde é hoje a casa de festa, comprada no nome de solteiro da pessoa com quem eu estava namorando, né? Eu não tinha nada comprado no meu nome. Ele falou, financiando teu nome. Disse, sim, e aí, cara? Disse, não, e aí a gente acerta aquela casa da Mariazinha, eu vou pro Parque 10 e vamos passar para o número 3, aquela casa da Mariazinha. Alguém se lembra dessa história aí? Tá muito complicado, não? Né? Então, no dia 3/6/1980, eu vou postar abaixo a escritura, eu, solteiro, senhor Osnir de Nazaré Oliveira Guzmão, solteiro, no dia 3 de junho de 1980,
a Socilar me refinanciou aquela casa em 300 meses, se não me engano. Era algo assim absurdo. Eu não tinha outro jeito, né? Refinanciei a casa com a promessa de que a pessoa que estivesse lá teria que se retirar para uma outra casa, para poder o oficial de justiça cumprir, né, com o mandato de execução da casa, desocupação e o refinanciamento para o meu novo nome. Aí eu já não lembro muito bem, porque a memória não está muito mais clara, quanto tempo o número 1 passou na nova casa que foi comprada da Mariazinha e que foi repassada para o número 3. Mas que também compramos, só que eu não botei nada no meu nome. E não sei até hoje como é que tá. Estava no nome da dona Mariazinha, que talvez hoje não esteja mais vivo. Então eu quero dizer para aquele rapaz que eu não tomei casa de ninguém. Eu paguei todas as parcelas daquela casa e antecipei a quitação. Fui até, já não era mais Socilar, era Caixa Econômica, propus a quitação, usei o seguro daquela casa e fiz a quitação daquela casa. Aí já depois de casado, eu, conversando com a dona Nilda, eu disse, olha, eu vou construir aqui atrás um prédio que vai servir para minha aposentadoria, né? E um dia vocês ficam aí com a casa e eu fico com o prédio. E é o que tem acontecido até hoje. Então, meu irmão, eu não tomei nenhuma casa do teu pai, da tua mãe, ou de quem quer que seja. E nem estou querendo tomar nada do que é dessa pessoa que se diz que é dono. Lá na justiça. O que a justiça decidir, ó. O meu desafio fica mesmo aqui, é para ver se todos os herdeiros da minha mãe, já que se passa 6 anos, 7 anos, sei quantos anos já se passam e não se decide nada, abram mão do que me disse aquela pessoa. Não, tu ganha um tiquinho. Tiquinho de quê, rapaz? A minha vida toda eu briguei para ter as coisas. Eu trabalhei muito para ter as coisas, para estar dependendo de tiquinho. E fiquei muito triste hoje quando essa pessoa me disse assim, olha, talvez vá à venda. Mas a trama de toda a venda, que havia sido tramada e foi desfeito por uma ignorância minha, não se concretizou. Talvez se concretize agora, né? A gente não sabe, não. Eu vou rir muito se realmente aquela pessoa que na época se propôs comprar, venha comprar agora. Agora, não tenho mais nada a ver com isso, né? Pode comprar, pode fazer o que quiser. Mas quero dizer para vocês que no dia 29/12/1984, eu já com todos esses imóveis comprados, eu casei com a dona Maria Enilde de Oliveira Guzmão. E ela tem ciência, e eu passo para ela todos os vídeos que eu gravo, de tudo aquilo que eu falo. E ainda pergunto para ela assim, olha, falei alguma coisa que não havia sido, não havia acontecido, ou exagerei um pouco? Porque eu preciso que vocês vão lá e comentem. Os vídeos que eu gravo, eles são didáticos. Sabe por que são didáticos? Para que pessoas como eu, que cheguem quase aos 70 anos, não errem tanto quanto eu errei. Não sejam tão bonzinhos quanto eu fui. Né, meus queridos, que frequentaram muito, que andaram muito de lancha, que andaram muito de jet ski, que andaram muito de barco, que andaram muito de banana boat. Não é isso? Comeram muita picanha, muito tambaqui assado pelo titio, que o titio adorava fazer essas coisas. Seja um Guzmão genuíno agora. Faça o que eu fiz no processo, se reúna e diga assim, eu não quero nada da minha avó. No número 3, dê a destinação que era a vontade
da minha querida mãezinha, que não vai se realizar se for à venda. Tá aqui, ó. É com ela na minha mão, no meu coração, que eu termino esse vídeo e pedindo a cada um de vocês, as coisas materiais todas ficam, nós vamos embora. E eu tenho certeza que a minha partida, não sei se vou ter igual a idade igual a dela, porque eu sou realmente uma pessoa muito polêmica. Mas o que eu vivi até hoje me satisfaz aquilo, porque sempre procurei praticar o bem, sempre procurei praticar aquilo que eu pude. Nunca tomei nada de ninguém. Tudo que eu tive até hoje foi com o meu trabalho, foi com o meu esforço. E o que vai ficar serão objeto de herança dos meus filhos. Ô André, você que está nos Estados Unidos aí, você faz parte da herança das minhas coisas materiais também, meu filho. Tá bom? E se aparecer mais algum filho, eu não vou fazer como o número 3 que fez e não reconheceu nenhum. Eu tenho alguns filhos fora do casamento que digo e falo com eles, quase que não vou dizer mensalmente, mas quando me ligam ou eu ligo para eles, eu sou sempre bem recebido. Eu vou a Fortaleza, eu tenho o local certo para ficar. Mamãezinha, te amo, me proteja dessas falácias, dessas pessoas que têm a maldade no coração, porque não querem reconhecer quem foi você em vida. Você era mãe de 100 filhos. Porém, 8 filhos, tirando uma que partiu antes, não foram dignos para me ter. Porque numa reunião disseram que a senhora tinha pesado muito. Por isso que eu vender aquele imóvel da sua casa. A senhora nunca pesou, minha mãezinha. Enquanto eu pude, a senhora me aguardava de madrugada, eu chegava com uma lata de conserva e meia dúzia de ovos, e lá, a número 3 e a número 4, às 2 horas da manhã a gente se acordava para comer, porque no dia seguinte, 5, 6 horas da manhã eu tinha que acordar de novo para ir para o trabalho. Minha mãe, me guarde, me proteja de onde a senhora estiver da falácia dessas pessoas maldosas que querem mal de mim. Mas vou falar até o dia 30 de agosto, contando a história da minha vida. Daí, começarei a partir de 1984, né, até a situação atual em que me encontro hoje. Não tenho vergonha para falar, não. Eu sou homem, não melhor do que os outros, mas nunca me faltou coragem, porque meu pai me deu exemplos e me dizia sempre aquilo: meu filho, honre meu nome. E seu nome, mamãe? Em nome do meu pai, senhora, minha querida mãezinha, me proteja. Minha querida madrinha, Nossa Senhora da Conceição, me proteja, porque eu preciso muito. Um abraço e até o próximo vídeo. Esse é o 15º, até o 16º, se Deus quiser e assim Deus há de permitir.